Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que aquele que liberta as pessoas do mal vem da parte de Deus. É ele o Messias esperado. É o Cristo que nos traz a salvação. Então, que nós possamos celebrar essa liturgia com fé. Então, a primeira leitura está em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, depois o versículo 24 a 28. Hebreus, capítulo 9, versículo 15, depois o versículo 24 a 28. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia deixado do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém figura no verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, o núcleo da primeira leitura, o núcleo da primeira leitura fala pra gente sobre o sacrifício do santuário. O núcleo hoje, da primeira leitura, ensina e nos convoca a esperança. Ensina Cristo, como sacerdote, ofereceu a si mesmo como sacrifício para o perdão e a salvação eterna de todos. Não entrou em um santuário material construído por humanos, mas entrou no santuário celeste, não para oferecer sangue alheio, mas a si mesmo, uma vez para sempre, para que recebêssemos a promessa da herança eterna, a nossa esperança. A nossa esperança é Jesus, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado para salvar aqueles que o esperam. Então, que nós possamos sempre dar testemunho disso a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 3, versículo 22 a 30. Marcos capítulo 3, versículo 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, Jesus disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente. Então roubará sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. E toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Então, no Evangelho, mais uma vez, aparece a tensão entre os escribas, as lideranças judaicas e Jesus. O trecho mostra a hostilidade crescente, com um agravante. Os mestres da lei atribuem ao demônio as obras salvadoras realizadas divinamente por Jesus. Então, este responde utilizando a imagem de um homem forte, amarrado, tem seus bens roubados. Satanás será amarrado e destruído pelo poder de Deus, manifestado na eficiência da obra libertadora de Jesus Messias, realizada pela força do Espírito Santo. Então, Jesus conclui que todos os pecados serão perdoados, mas não terá perdão a atitude blasfema de atribuir ao maligno, que é a ação do Espírito Santo, tá certo?
Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.